Olá, eu estava pensando sobre aquela visão que eu tive e até que ponto eu posso falar, porque porque tem coisas que fica difícil das pessoas entenderem e não é só isso, é que tem coisas até que as pessoas sabem, algumas sabem, mas foi a maneira como eu vi é que foi diferente, sabe? E eu também fiquei pensando sobre esses propósitos que chegam, né, que eu sinto, como esse da unificação das crianças e também da unificação, e também de espalhar o entendimento sobre o amor universal, essas coisas assim, certo? E sobre como é mais ou menos o trabalho do despertar das luzes, né? Começa assim, em vlogs, cada luz que vai se acendendo, cada um que vai despertando, vai criando seu canal, e alguns vão contando somente suas experiências, porque isso ajuda no despertar de outro, e não é uma coisa assim muito difícil, não, porque é só uma conversa sobre o que eles sentem, sobre o que sentiram, sobre o que eles viram outros sentirem no despertar, coisas assim, certo? Só que eu vejo que alguns trabalhos são um pouco mais complicados, porque esse da unificação, por exemplo, onde eu passo em vários grupos, eu acabei percebendo isso, que eu tinha esse trabalho de mostrar o amor universal e a unificação. E assim, nessa unificação, fica mais fácil acender as luzes, aumentar, elevar a vibração do planeta, porque quanto mais unidos, mais cria uma conexão, se acende mais. Foi isso que eu vi. Eu vi as luzes de cada grupo, certo? Cada um era um elo de outro, mas existiam elos maiores, e esses elos maiores uniam grupos. E cada vez que grupos se uniam, a luz ficava muito mais intensa. Então, cada elo desses que une o maior número de pessoas diversificada, esses elos são muito importantes para elevar a vibração do planeta, entendeu? Eu estou trabalhando já faz tempo, há muito tempo. Na verdade, eu sempre trabalhei nisso. E teve épocas que eu vou até contar, né? Sobre coisas que eu fiz em hospitais sem saber o que estava fazendo. Eu não sabia que era isso, mas era, sabe? Eu vou contar até um caso, depois eu ver se eu conto outros. Ela vai começar com essa história de contar e esquecer, né? Mas o fato é que nessa visão eu via isso. Então, quanto mais a pessoa se livra de preconceitos, quanto mais o ser, né, transcende o ego, mais ele se torna um elo mais forte, capaz de fazer uma unificação maior, certo? E por isso que alguns trabalhos a pessoa simplesmente faz o que ela deve fazer, o que é parte dela. E às vezes quem está nos grupos ficam criticando, dizendo, olha, ela está ajudando tal coisa que está prejudicando o planeta, olha, mas a pessoa não para pensar que ela está fazendo só o papel dela, e esse papel é um papel sem julgamentos, e ela está elevando a vibração do planeta através da felicidade dessas pessoas, certo? Através da felicidade dessas pessoas que foram transformadas, certo? E não importa se a pessoa é inconsciente ou consciente, não é esse o propósito da pessoa que está fazendo isso, que está transformando, entende? O propósito da pessoa é fazer os outros se transformarem, ficarem mais felizes. E a partir dessa felicidade, a vibração aumenta. Então, é um papel importante, certo? E ela não está tendo preconceitos com quem está mais acordado ou está dormindo mais. Ela não está tendo preconceitos com quem come carne, quem é vegetariano. Ela não está tendo preconceitos. Ela está fazendo o papel dela. Então eu tenho aprendido muito sobre isso.
Porque uma das coisas que eu sei que está em mim é essa questão da unificação. Eu vi. Então eu aprendi com a minha filha algumas coisas, certo? Com esses jovens assim que falam muito da sexualidade, da diversificação da sexualidade. Eu nem sabia que eu era demi. Quem acabou me mostrando isso é a minha filha, né? Eu sou heterossexual e demi, que é uma subcategoria da sexualidade, que a minha sexualidade, a minha orientação é hétero, né? Heterossexual. E a subcategoria é demissexual. Ela que me mostrou isso. Porque eles já estão formando entre eles uma bolinha que coloca categorias e subcategorias para poder serem compreendidos. Eu sou contra rótulos, porque isso às vezes separa. Eu digo isso para eles, eu digo isso para esses jovens. Cuidado com os rótulos, não exagerem, porque isso pode separar em vez de unificar. Mas a intenção deles é serem compreendidos, que eles estão cansados de serem julgados e mal interpretados quando eles tomam certas atitudes. E às vezes forçados a fazer coisas que eles não querem fazer. Não precisa ter só uma tarefa. Eu acho que não tem problema. É o que mais fica fazendo mal feito. Será que está mal feito? Será que isso também não serve de exemplo para despertar outras pessoas? Né? Porque isso é uma das coisas que nós viemos fazer aqui. Despertar uns aos outros, certo? E ajudar os que estão muito aquém, assim, que... Tem às vezes essas pessoas, as luzes estão também ajudando muito os humanos que estão muito assim aquém na caminhada, certo? Tem isso também. Mas outros estão só acendendo as luzes, por isso que eles fazem só o trabalho de expansão da consciência, e geralmente quem entra no canal deles a gente já preparada para despertar. Então são pessoas que estão trabalhando só com as luzes, mas tem aqueles que estão trabalhando diretamente com humanos que ainda estão um pouco aquém na caminhada, e por isso que é um bocado difícil, certo? E vou te dizer, as técnicas servem muito nesse caso, dessas pessoas, mas das luzes nem tanto, porque à medida que as luzes vão despertando... Por que eu estou fazendo essa separação, certo? Por causa da caminhada, entende? Só isso. Porque no final das contas, todos nós somos o todo, fragmentos do mesmo todo. Então, não existe exatamente uma diferença. O que existe a diferença, como eu já expliquei outra vez, é na caminhada. O quanto que essa pessoa já sofreu e foi, voltou e se transformou e agora está como voluntário nesse planeta. Esse é que eu estou chamando de luz, entendeu? Mas não que ele seja... não que ele seja... Ele teve méritos para isso, entendeu? Ele passou por muitas coisas para poder chegar a um nível de ser um voluntário aqui, em vez de ser uma pessoa que vai receber a ajuda dos voluntários. Entende onde eu quero chegar? Então não é uma questão de comparação de quem é melhor, quem é pior, quem é superior ou inferior, porque todos nós somos luzes, todos nós somos fragmentos de uma grande luz que é o todo, né? Eu estou chamando assim, né? Mas ninguém explica completamente o todo, né? Mas é amor. A gente simplifica assim, é o amor verdadeiro, o amor total. A gente simplifica dessa forma, né? Mas só chegando lá para a gente ter ao retorno, para a gente saber exatamente, ter toda a noção, ter toda a consciência do que nós realmente somos, esse todo, né? Entende? Então, por enquanto, nós realmente somos aquilo onde conseguimos chegar na caminhada. Isso é o que nós realmente somos por enquanto, certo? E quando a gente entra nesse papel aqui, a gente ainda cai um pouquinho, porque a gente adquire ego, certo? Um ego que é feito pelo externo, e às vezes um externo que danifica muito. E, claro que quanto maior a vibração, menos condicionáveis, como eu expliquei no vlog anterior, certo? Mas mesmo assim, ainda tem a possibilidade, dependendo do que ela passe. Porque às vezes é muito forte. Às vezes a experiência que ela vai passar é muito forte e fica meio difícil de evitar ela adquirir um ego sofrido, lixos mentais, por menos condicionável que ela seja. Estar aqui nessa densidade, na 3D, não é muito fácil. Está se tornando, como eu já disse, mais agora que as luzes estão se acendendo. E foi isso que eu vi no trabalho das luzes, linda teia.
E os elos maiores são aqueles que conseguiram transcender mais o ego e conseguiram ser capazes de unir mais grupos, mais bolhas, pegar essas bolinhas e unirem. Esses são os elos mais fortes, certo? E porque conseguiram mais... É mérito, certo? É mérito pela capacidade, pelo que eles fizeram por si para poder chegar a isso. Não é uma coisa assim de privilégio. Não existe privilégio, certo? É méritos. Então, claro que existem muitas pessoas que acham que não são merecedoras e são. Elas só estão presas na mente, presas no ego. E às vezes elas mesmas se fazem mal por conta de não se acharem merecedoras, não reconhecerem o próprio valor, certo? E isso é uma das coisas que algumas luzes estão tentando ajudar as pessoas começarem a se valorizarem mais, certo? E... Pronto, aqui tem que às vezes dar umas paradas. Então, pois então, são muitos os trabalhos. A gente não pode cair em julgamento, porque às vezes o menor trabalho, às vezes é tão importante, sabe? Às vezes você vê uma pessoa que você acha que não está contribuindo porque está facilitando coisas que, para pessoas que estão meio como é que se diz? Não estão muito despertas, então... Aquelas coisas que eu falei em outro vídeo, mas pense... A pessoa que está ajudando, ela não está ajudando diretamente a isso, entende? Ela está ajudando indiretamente. Eu sei que existe um problema aí, mas acontece que os trabalhos são muitos. E às vezes tem alguns que precisam começar lá de baixo mesmo, sabe? E aos poucos a coisa vai desenrolando, entendeu? Então, assim, eu não vou empatar que as pessoas que estejam fazendo o trabalho de mostrar isso, não, isso é o trabalho delas também. Até os próprios lutadores. Eu apenas mostro, tanto para a pessoa que está com matança de animais e para pessoas que estão cortando, desmatando florestas e fazendo as queimadas e também para os lutadores, eu apenas alerto. Entende? É a minha parte também, certo? Mas eu não vou chegar e fazer alguma coisa para empatar nada. Por quê? Porque eles têm a própria consciência, o próprio caminho, certo? Eles são fragmentos do todo e têm a caminhada deles. E, claro, eles vão ter que arcar com tudo que eles... com toda a desarmonia que eles fizerem, certo? Mas isso é com eles. Eu também tenho as minhas desarmonias. Pode não ser desse nível, mas tenho, certo? Então, é isso onde eu quero chegar. Isso é um dos meus trabalhos, mostrar o verdadeiro amor, que é isso, você ser compassivo até com esses que não estão entendendo o que estão fazendo. Eles não estão entendendo o quanto eles estão se prejudicando também quando agem assim, sabe? Voltando. Mas, assim, a última informação que eu tive pra mim, da maneira como eu devo agir, é simplesmente vibrar amor. Porque se uma das minhas missões, das minhas tarefas, é ensinar o amor verdadeiro, a primeira pessoa a sentir deve ser eu, certo? Então, como é que eu posso julgar? Ou como é que eu posso sair lutando? Ou como é que eu posso simplesmente... Eu não posso. Entende? Eu não posso me permitir. Como é que eu posso me permitir? Não é uma questão de eu me prender. Entenda, não é a questão de eu me prender. É a questão de eu descobrir dentro do meu ser essa capacidade de amar. Entende? Eu estou sendo muito trabalhada nisso. Muito mesmo, nem imagina o quanto. Porque eu passo por coisas dolorosas e eu tenho que tentar mostrar para as pessoas que a diferença entre você não se valorizar e você simplesmente não está sentindo aquilo porque você ama e você quer mostrar. Isso é um pouco complicado, isso eu vou ter que falar de uma forma separada, porque realmente isso é muito complicado para a mente humana entender essa questão aí, sabe? Muito mesmo. Como eu já andei no outro vídeo explicando sobre respeito, por exemplo, teve gente que me criticou achando que não estava me dando respeito, aceitando, né, o meu ex-marido trazer a nova mulher dele para a casa do meu irmão. Meu irmão convidou os dois.
e não tinha nada a ver, já fazia tempo, inclusive, que a gente estava separado, não era nem coisa nova, não fazia sentido nenhum. Então eu vejo, às vezes, as pessoas quererem se valorizar de uma forma completamente equivocada. Completamente equivocada. Então eu estou tendo um papel muito difícil de mostrar como se valorizar sem perder a noção do que é amor verdadeiro. Entende? Sem perder a sua alma. Entrando em egos cheios de condicionamento desse planeta, de éticas falsas, de religiões cheias de coisas absurdas, de coisas que não fazem o menor sentido na ética cósmica, certo? Coisas que não estão dentro da ética cósmica, que é a que a gente deve prestar mais atenção, certo? Então eu digo assim, eu sei que esses vlogs eu têm muita importância, porque faz parte desse trabalho de expansão. Inclusive eu não vou colocar só na pasta de vlogs, eu vou colocar na pasta de expansão, na playlist de expansão da consciência, certo? Mas é porque eu tenho outro trabalho que eu vou fazer de forma diferente. Mas esse daqui eu já estou sentindo que tem que existir. Eu não posso negar uma coisa que está tão dentro de mim, sabe? E assim, com o tempo, eu tenho certeza que meus anjos, que eu chamo de meus anjos, eles vão ajudar a chegar a pessoas que estão realmente precisando ouvir isso que eu estou falando, sabe? Não importa se isso vai me dar um sustento ou não, porque eu vou tirar o meu sustento de outras coisas, sabe? Mas assim, talvez até esteja programado que meu sustento saia disso, mas eu não estou sabendo, sabe? Não importa, o que importa é que eu estou sentindo essa necessidade de colocar isso para fora, mostrar isso para as pessoas, porque isso não pode ser só para mim. Eu sei que tem certas visões que não dá para mostrar para as pessoas, eu sei. Porque são até difícil de você traduzir em palavras, certo? Mas, inclusive, quando eu coloco em palavras, aquilo fica pobre. Veja isso que eu mostrei para vocês sobre os elos. Quando me foi mostrado para mim de uma maneira muito mais rica. Muito mais rica. A maneira como eu coloquei meu, como é que se diz, meu resumida e meu pobre na linguagem, ficou uma coisa tão sem graça, assim, sem graça em relação ao que eu vi. Não foi sem graça, porque você vê elos e luzes se acendendo e elos maiores prendendo grupos, isso é muito bonito, mesmo assim falando, mas pela maneira como eu vi, eu não consigo colocar. Entende? Então eu sei que eu tenho que expor muitas coisas, muitas experiências da minha vida, coisas de tempos mais antigos, que já eram trabalhos. Um minutinho.